Alô, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início aqui a mais um episódio do Parabolando Podcast. Hoje nós já vamos falar sobre a parábola das 10 virgens, tá? É uma parábola muito rica, fala de muita coisa interessante, muita cultura, tá? Muitos costumes que muitos de nós não temos o mínimo conhecimento do que acontece aqui. Mas hoje você com certeza vai aprender muito, assim como também todos nós aprendemos juntos. Aqui quem fala é o pastor Juraci e aqui pastor Alfredo. Diga lá, Alfredo. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo aí. Mais uma parábola muito importante. Muito. Né? Parábola que fala a respeito do fim, né? Uma parábola que segue uma sequência onde Jesus ensinava sobre o fim dos tempos. Sim, tá. É porque isso aqui é um longo discurso de Jesus, né? Começa já lá no capítulo 24 sobre o sermão profético e o princípio das dores, né? Os discípulos inquirindo a respeito do fim. Sim. Não é? E aí ele vai nessa parábola se estendendo e explicando coisas que vão acontecer no reino de Deus. Que aqui a parábola das 10 virgens, ela antecede, né, a parábola dos 10 talentos. Depois a gente vai falar sobre isso, não é o caso hoje, mas ela fala sobre isso, fala sobre o grande julgamento, o capítulo 25. O capítulo 25 é riquíssimo, né? Para vocês terem ideia, né, de acordo com a Bíblia que eu tenho aqui nas minhas mãos, todo o capítulo 25, só Jesus falando. Não tem nenhuma citação de uma segunda ou terceira pessoa aqui. Só ele que fala aqui no capítulo 25, só para você ter uma ideia. Interessante, né? Muito interessante. Palavra vinda do céu mesmo. O próprio Criador do mundo falando aqui. Totalmente, é isso aí. E aí, Alfredo, olha, a gente tem falado com as pessoas para compartilhar, né? Isso, compartilhar o vídeo, dar um like. Isso. Né? Se inscrever no canal. Isso é muito importante, né? É importante, muito Porque importante. coisa boa, o que a gente faz? A gente compartilha. Exato. Né? Coisa boa para ser compartilhada. Então, não deixe de dar o seu like, né? De dar o seu joinha aí, compartilhe e se inscreva, porque nós estamos no YouTube, estamos no Facebook, estamos no Instagram e Spotify também, tá bom? Não deixe de estar conosco para que você e eu, todos nós, possamos aprender, né? Ver as parábolas que Jesus, como ele ensinou, para quem ele ensinou e em que contexto que foram ditas tantas palavras maravilhosas, riquíssimas, né, Alfredo? Muito, muito riquíssimas. Muito bem, então diga lá, você tá com a bola aí, pode ir, né? Então. Vamos falar sobre a parábola das 10 virgens que está no, Mateus, capítulo 25, né? É isso aí, você tem tua Bíblia aí consigo, como diz o português, né? Sim. Podemos acompanhar aqui junto o capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. Agora, isso começa no capítulo 24, quando Jesus começa a falar sobre a questão do fim dos tempos. Ok. E quando viria e tal. Como assunto muito falado hoje, né, Alfredo? Muito falado, muito falado. Tem guerra pra cá e gente acontecendo, pessoal. E aí, quando é que vai acontecer? Jesus está voltando? Agora é o fim. Agora é o fim, né? Exato. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Existem duas coisas bastante interessantes, essa questão de Jesus estar voltando, né? E quando ele busca a igreja. São duas coisas diferentes. Esse é assunto para outro podcast. Exatamente. A volta de Cristo e o arrebatamento da igreja. São duas coisas diferentes. Tá? Não podemos confundir isso. Exato. Muito. E uma coisa interessante aqui é aquela regra que a gente sempre fala, numa regrinha que a gente fala quando a gente vai ler, principalmente o Evangelho, é saber aonde as profecias bíblicas, aonde o Evangelho, aonde o livro do Apocalipse, aonde isso está falando. Em toda a Bíblia, né? Aonde isso está falando para a nação de Israel e aonde isso está falando para a igreja. Porque no caso, Mateus foi escrito para quem? Né? O evangelista Mateus escreveu para os judeus, né? Sim. Inclusive, dizem que o original foi escrito em hebraico ou em aramaico. Outros afirmam que foi em grego. Há uma disputa, né? Sim. Mas o capítulo 24 de São Mateus, se nós não entendermos que esse capítulo 24 foi escrito especialmente para a nação de Israel, sim, nós podemos confundir o que Jesus está falando aqui e achar que isso se aplica à igreja e achar que a igreja vai passar por uma grande tribulação, sim, onde Deus vai desencadear sua ira sobre a igreja. Ok, né? Mas isso não anula os princípios que estão aqui. Princípios são outra coisa. Né? É outra coisa. O cumprimento da profecia é uma coisa e os princípios são outras coisas diferentes. Né? Então nós vemos ali no capítulo 24, Jesus falando sobre o que vai acontecer, ouvirão de guerras e de rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Né? Quando se ouvirem de guerra e rumores de guerra, não é o fim.
O apóstolo Paulo diz que quando todos, lá na sua epístola aos Tessalonicenses, ele diz assim que quando todos disserem paz e segurança, aí virá o fim, repentinamente. Não é? Então Jesus está falando aqui, e no capítulo 24 ele diz uma coisa interessante, ele fala assim, olha, orem para que esse dia não caia no sábado. Sim, exato. Para nós não faz sentido nenhum, para nós que somos gentios, né? Porque nós dizemos assim, por que eu tenho que orar para que esse dia não caia no sábado? Porque para o judeu, ele tem uma quantidade de quilômetros que ele pode andar no dia de sábado, ele não pode andar mais que aquilo. Não é? Então, nem que seja no inverno. Então, tudo está dentro de uma cultura judaica. Então, você vê que Jesus está falando justamente para eles, para os judeus. Né? E aqui no capítulo 25, depois dele falar sobre a parábola dos 2 servos e tal, a vinda dele, aí ele começa dizendo, no capítulo 25, né? Então, no versículo 1, o reino dos céus... Mais uma vez, né? Mais uma vez. O reino dos céus. Será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Então, ele compara assim, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando a sua lâmpada, irá ao encontro do noivo. Muito bem. Aí nós dizemos assim, 10 virgens tomaram as suas lâmpadas. Quem são? O que elas foram fazer com a lâmpada ao encontro do noivo? Não é? Então, o apóstolo Paulo, ele escreveu numa de suas cartas, ele diz assim, que ele está preparando a igreja, que ele quer apresentar, eu quero apresentar vocês como uma virgem ao noivo. Uma virgem, mas aqui são 10. Né? E aqui não fala da noiva. Jesus está falando que o reino dos céus é comparado a 10 virgens que, tomando a sua lâmpada, foram ao encontro do noivo. Mas ele não fala da noiva. Onde está a noiva nessa história? Mas sem, como diz o casamento sem noiva, não tem casamento. Não. E a noiva, nós sabemos que a noiva é a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Então, ele coloca aqui, e esta parábola é uma das que tem mais interpretações, várias. Sim. E não chegaram ainda a um consenso, porque se nós começarmos a colocar significado em cada ponto específico da parábola, nós alegorizamos a parábola. E aí tira o sentido daquilo que Cristo falou. É porque tem muita coisa, tem muito personagem, tem muita peça aqui, né? Muito evento, né? Muito evento. E o perigo de alegorizar, né? E tira o sentido do que Jesus estava falando. Sim. Então, por que fala 10 virgens que vão ao encontro do noivo? Você vê aqui que tá bonita e tomaram a sua lâmpada. A lâmpada era isso aqui, ó. Era um vasinho de barro, né? Onde se colocava o azeite por um lado e aqui um pavio e se acendia a lâmpada. Sim. Mas o que era isso, né? Então, as virgens que iam ao encontro do noivo não era a noiva. Isso tem lá em 1 Samuel, nós vamos ver um negócio interessante. 1 Samuel, capítulo 25. Sim. Lá no Antigo Testamento. Eram costumes, são costumes, e como eram os casamentos ali na Palestina, né? Abigail. Que capítulo 25, versículo 42, né? Então, lembra-se que Abigail foi quando o esposo dela morreu, ela casou-se com Davi, né? Então, no versículo 42 diz assim, ó, Abigail se apressou, levantou-se, montou num jumentinho, acompanhada por suas 5 moças, 5 virgens. 5. Né? Seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Olha que coisa interessante, né? Então, era diferente o casamento no meio de Israel, na comunidade palestina ali, era diferente o casamento do como é nos nossos dias de hoje. O noivo, ele fazia o casamento, era o noivo que bancava a festa de casamento, não era a noiva, não era o pai da noiva, né? Sim. Inclusive, eu trabalho para uma israelita, ela disse assim, meu pai estava feliz porque nós somos em 5 irmãs, não é? E quem banca o casamento é o noivo, né? Então o noivo ele tinha que pagar um resgate, tipo um dote, para casar com a noiva, primeiro porque ele estava tirando uma pessoa da casa dos pais, né? E também para mostrar que ele era capaz de sustentar uma família, né? Aí ela disse para mim assim, mas meu pai teve um problema que eu casei com um americano.
Sei. E que é diferente, na casa da noiva, que é a festa, né? Sei. Mas na Palestina era o noivo que fazia a festa e tudo. Mas o que acontecia? O noivo, sei que Sansão, lá no capítulo 14 de Juízes, Sansão faz a festa Sim. na casa, ele que banca a festa e tudo. Mas antes disso, o que acontecia? O noivo, ele pagava esse dote e tudo, e a noiva, enquanto a noiva recebia dos pais a bênção, com uma caixa de madeira que o pai tinha, com moedas dentro, que era o presente que ele dava para a noiva. Né? Isso tudo, quando a Bíblia fala de casamento, que é semelhante à noiva, e Israel tinha muito isso, porque Israel diz que o casamento de Deus com Israel foi no Monte Sinai, que ele fez aliança com Israel. Né? Então, os rabinos antigos, eles dizem isso, foi o casamento de Deus com Israel. E Jesus compara, e os apóstolos comparam sempre casamento, né, que é o casamento da noiva e o noivo, a igreja e Cristo. Então, havia todo esse ritual. A noiva recebia uma caixa com moedas de presente do pai e a bênção. E o noivo comprava, pagava o dote. E aí nós vemos que isso se refere a Cristo. Cristo pagou por nós, para sermos a noiva dele. E ele pagou preço de sangue, né, por nós. Então, Cristo pagou e tem a noiva. E nós que somos a noiva, igreja, recebemos as moedas do presente, que são os dons que Deus derramou sobre a igreja. Amém. Coisa maravilhosa, né? Sim. Assim era. E, depois de feito isso, o que acontecia? No casamento, para a festa das bodas, o noivo se reunia com os seus amigos. Veja que João Batista, ele fala assim, eu não sou o Cristo, eu sou o amigo do noivo. E o noivo se alegra, o amigo do noivo se alegra com o noivo. João Batista fala bem assim, o noivo pertence à noiva e a noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo se alegra. Tudo isso está incluído em ritual de casamento. Sim. Quando foram perguntar para Jesus assim, por que os discípulos de João Batista jejuam e os teus não? Jesus disse assim, podem os amigos do noivo jejuarem enquanto o noivo está com eles? Virá o dia em que o noivo lhe será tirado. Nesses dias eles vão jejuar. Sim. Então o que acontece? O noivo tinha seus amigos. O que os amigos faziam? O noivo saía em uma procissão ao redor da cidade. Sim. Sempre era à noite, era como se à noite. Ele saía à noite em procissão em volta da cidade com seus amigos. Sim. Que iam levando ele. Ok. Né, e cantando, como se fosse uma despedida de solteiro, aí vamos dizer, Sim, né? exatamente. Iam passando pela cidade, cantando e aquilo lá. E as virgens, Sim. elas esperavam vir o cortejo do noivo, para quando vir o cortejo, que era noite, elas irem ao encontro do noivo com as lâmpadas para iluminar o caminho do noivo, porque não tinha luz elétrica, não tinha nada. Então elas iam iluminando o cortejo do noivo. Sim. E o noivo ia se aproximando da casa onde iria ser o banquete. E elas iam à frente iluminando o caminho do noivo. O noivo era deixado lá. Aí elas voltam, que tinha o cortejo da noiva, voltavam para pegar a noiva, que vinha numa liteira. Sim. Iam iluminando. Uma limusine. Iam iluminando. Quando se chegavam esses dois comitês, né, se encontravam os dois, aí entrava-se e celebrava as bodas. E quando entrava-se para celebrar as bodas, fechava-se a porta e ninguém entrava mais, só os convidados que estavam lá. E duravam liteiras é tipo uma casinha que tem 4 madeiras assim, que isso, vai carregando. Segura nas costas aqui e vai levando. Põe em cima e vai levando, né? Ou aqui embaixo e vai levando a pessoa, né? Então, assim, e a noiva era enfeitada toda. Sei. As virgens também ajudavam a adornar a noiva. Sim. Não é? E não era como hoje que se veste de branco. Sim. Toda adornada de cima e embaixo, com joias, com flores. Muito bonito. Sim. Como era lá. Tem fotos na internet para quem quiser ver, né? Sim. Então, as virgens serviam para isso. Olha só, então tá aí acontecendo um evento. Um evento muito especial. Então ele fala, por isso que o reino do céu é semelhante a 10 virgens. Sim. Que tomando as suas lâmpadas, foram ao encontro do noivo. Para quê? Para iluminar o caminho para quando ele chegasse para... Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra, não é? Tudo se encaixa, né? Tudo se encaixa, porque o dom que Deus deu, um dos dons que Deus deu, o dom maior, né, que Deus deu à igreja é pregar a palavra dele para preparar a volta do noivo, não é? Okay. E aí o que acontece? Tomaram as suas lâmpadas para irem ao encontro do noivo. Ora, 5 eram insensatas e 5 prudentes.
As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então, aqui há o prudente e o imprudente, não é? Lembra que Jesus está falando para judeu, eles conheciam tudo isso que ele estava falando aqui. Né? Para eles, eles sabiam do que ele estava falando, né? Da prudência. E por que elas levaram azeite extra? Porque o noivo podia demorar. Sim. Né? O noivo iria demorar, então falou, bom, se demorar, nós teremos... Não vou ficar no escuro, né? Extra. E se for encontrar com ele sem azeite? Né? Vai o noivo ir no caminho escuro? Era muito complicado, né? Então, elas levaram azeite consigo nas suas vasilhas. Demorando o noivo, olha só, todas elas dormiram. Todo mundo dormiu. Todo mundo dormiu. Não é? Foram tomadas de sonos e adormeceram. Adormeceram. Todas, tanto as prudentes como as insensatas, dormiram porque o noivo demorou. Sim. Não é? E aí o que acontece? Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o noivo. Saía ao seu encontro, porque um dos amigos do noivo ficava ali vigiando para ver a hora que o cortejo estava chegando. Sim. O cortejo chegando, aí ele gritou, o noivo tá vindo, vai ao encontro dele para iluminar o caminho. Sim, igual quando você chega que a pessoa vai cantar o parabéns, a pessoa chega de surpresa e a hora que chega a pessoa chega, todo mundo canta o parabéns. Exato, o cara tá na porta olhando, tá chegando. Né? Isso aí. Aí ele deu um grito, o noivo tá chegando, saiu ao seu encontro. Elas acordaram, na hora que elas ouvem o grito, o que elas fazem? Sim. Elas acordam e aí o que acontece? Então todas aquelas virgens levantaram, todas, e prepararam suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite. As nossas lâmpadas se apagam. Já estava apagando a lâmpada. Mas as prudentes responderam, não seja o caso de que falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o. Então, eu não sei a distância do caminho que o noivo está vindo, mas ele está vindo. Se eu pego o meu azeite e divido com você, acaba o meu e o teu no meio da vinda do noivo, fica todo mundo escuro, na metade do caminho. A salvação é pessoal, né? Não é? Aí, olha só. E é meia-noite, você vai comprar onde? Sim. Meia-noite está tudo fechado. E tendo eles ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Meu Deus. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então vamos lá, agora nos pormenores aqui, né? Dá para alegorizar muito aqui, hein? Aqui se você pegar cada elemento da parábola e começar a dar um sentido, você vai alegorizar muito. Então você pega o azeite, você fala, o azeite é símbolo do Espírito Santo, é símbolo de unção, é símbolo disso, é símbolo daquilo. Você pode alegorizar. É que não deixa, que não é verdade, mas... Que você pode aplicar, mas não é o sentido no qual se diz, né? A questão de todas dormiram. E todas dormiram, todas dormiram, né? Porque o noivo tardou. Sim. Então, o que acontece? O azeite, eles põem, as que levam o azeite em sua reserva, são aquelas que não confiaram no azeite que elas tinham somente para elas. Ok. Então Jesus está dizendo, ele está falando diretamente com Deus, né? Jesus sempre fala com eles, olha, assim acontece com aquele que confia na sua própria obra e não no Cristo para o salvar. Né? Se você confia no Cristo, você fala, não, meu azeite não vai dar. Sim. Eu não vou conseguir me salvar com isso. Né? Minhas obras podem ser mais boas que forem, vai acabar porque não adianta. Mas a reserva é algo que vem de Deus. Né? As prudentes confiam em quem? Na reserva, não no que ela tem. Não é? Então, elas levam. E vem o tempo em que todas elas dormem. Né? Porque o noivo demora. E então, o apóstolo Paulo fala, se não me engano, na primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo
16, se não me engano. Não é? Capítulo 16. Ele diz assim. Qual versículo? Versículo 13. Vigiai e estáis firmes na fé. Portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, fazei todas as vossas obras com amor. Sim. Não é? Então ele começa a falar da vigilância. E na primeira carta aos Tessalonicenses, um pouquinho mais para frente, aos Tessalonicenses, no capítulo 5, né? Sim. Aí é o versículo 6, ele diz assim, a questão do dormir, né? Sim. Você vê que ele fala assim que todas aqui dormiram. Ele diz assim no versículo 6 da 1 Tessalonicenses. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiamos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Sim. Então, aqui, quer vigiamos, quer durmamos, nós estaremos junto com Cristo. Então, lembra-se daquela passagem do livro de Cantares de Salomão, onde a pastora da vinha diz assim, eu dormia, mas o meu coração velava. Interessante, né? Não é? Porque quer durmamos, Paulo fala, quer vigiamos, estaremos com Cristo. Por quê? Porque nós não confiamos na nosso azeite. Porque se for confiar na gente, a gente vai dormir. Não tem como, né? É humano, né? É humano, não é? Então, que coisa interessante, né? Quando o apóstolo Paulo fala isso, e ele nos dá assim, olha, irmãos, porque a parábola diz, todas dormiram. E o apóstolo Paulo fala, quer vigiamos, quer durmamos, estaremos com Cristo. Porque ele fala, vigiai na fé. Porque a fé é o que nos sustenta. Então, quando vem aquele tempo que parece que a igreja está dormindo, parece que as pessoas estão dormindo, o que vai acontecer? Ao grito do noivo, todo mundo acorda. Todo mundo desperta. Não é? O Senhor está vindo. Bom, o Senhor está vindo, mas e aí? Quem que tem o azeite? Quem que confiou nas suas próprias obras ou no Cristo? Quem confiou no ministério, na graça de Cristo, esse tem reserva. E é esse que o noivo, ao vir, ele leva. Porque, veja, o apóstolo Paulo, ele chama a atenção a respeito da questão da vigilância e como nós devemos nos manter firme na questão da certeza daquilo que temos recebido. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo, se você tem aí, você pode ver no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo diz algo interessante. Ele diz assim, lá no versículo 29, quando ele estava despedindo dos anciãos da igreja de Éfeso, ele diz assim, olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos, falando para os pastores de lá, né? Para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida estarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, irmãos, encomendo-vos a Deus,
e a palavra da sua graça. Amém. Aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Vigiai. Então Paulo está dizendo, vão entrar pessoas que vão tentar tirar vocês dessa graça. Lobos, não é? Vigiai. Escuta, peraí, isso aqui está falando da graça de Deus, está falando do Evangelho de Jesus Cristo ou não? Né? Então, essa era a vigilância. Porque o ministério que Deus nos deu é diferente do ministério que Deus dá para Israel. Veja que eram 10 virgens. E o interessante disso tudo, né, se a pessoa for alegorizar aqui a parábola, né, você veja que aqui é tão interessante que ele coloca o número 10, que 10 é um número, biblicamente, é um número completo. Não é? Sim. E ele coloca 5 prudentes e 5 loucas. Você veja que a Torá são 5 livros da lei. São 5 livros. Então a lei são 5 livros. Sim. E ele coloca isso como a falta da prudência, né? Você confia nas obras da lei. 5 virgens que não são prudentes. Como o jovem rico. Que vai confiar nas suas obras, não é? Uhum. Tudo isso aí eu já sei. Eu já sei. Agora, para a igreja, lembra que nós falamos no princípio aqui que a noiva recebia uma caixa de moeda uma caixa de madeira com moedas de presente? Veja que nós lemos até ontem na academia da pregação, Efésios capítulo 4, nós vamos lá. Sim, dos dons. Dos dons. Né? Dos ministérios. Dos ministérios. Veja o que diz a Bíblia aí, na carta de Paulo aos Efésios. Mais uma vez 5 aqui, né? Mais uma vez 5, não é? No capítulo 4. Eita. Vamos lá. A garganta tá aqui pegando, né? Opa. Efésios capítulo 4, no versículo... Aqui, ó. Vamos começar aqui do versículo 5, ou do versículo 4, né? Há um só corpo, um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, ao presente de Cristo. Dom de quem, né? Não é? Por isso ele diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu o quê? Dons aos homens. Presentes. Não é? Ora, isto ele subiu, que senão também antes desceu as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. 5. 5. Pentateuco, 5. Torá, 5. E aqui, 5. Os dons da igreja são 5 dos ministérios que regem, os principais ministérios que regem a igreja. São dons. São as virgens o quê? Prudentes. Sim. Então, as virgens prudentes e as virgens que acompanham o noivo, não são a noiva. Elas são os presentes da noiva. É que aqui não se fala, né? Não, elas são tanto o presente da noiva como os dons que iluminam o caminho do noivo, os dons que Deus dá à igreja para preparar a noiva. Que elas preparavam a noiva. Então, os ministérios que Deus dá à igreja são os ministérios que preparam a noiva para receber o noivo e são os ministérios que iluminam o caminho do noivo para a sua volta. Então, são dons dados por Deus. É o ministério da graça, é o ministério que vem de Deus, que contém a graça de Deus em si mesmo. Muito bem, Alfredo. Então aqui, ó, nessa parábola, em nenhum momento se fala de noiva, quer dizer, em nenhum momento aqui se fala de igreja. Não. Aqui. Está se falando justamente daqueles entre os judeus que iriam receber a graça de Deus e se tornariam igreja. Sim, porque aqui no caso, quando a gente fala igreja, né, onde nós estamos inseridos, exato, aqui não se fala a respeito disso aqui, quando fala a respeito de volta de Jesus, aqui no caso, que está escrito, vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Nem a hora. Né? No caso, ao usar-se isso para nós, no caso, em exato, relação como igreja, a igreja não está inserida aqui
nesse texto? Nesse texto, porque o que acontece? Nesse texto está falando justamente de Israel, daqueles que iriam receber, né, a graça de Cristo. Sim. E daqueles que iriam confiar nas suas próprias obras. E ele diz, vigiai, porque vocês não sabem a hora que vai vir, que virá o Senhor. A hora que o Senhor vier, se você é igreja de Cristo, e se você tem recebido de Cristo o dom da graça, você vai acordar e vai... tem ali o azeite. Sim. Tem ali o azeite. Né? Então, veja o que o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3. Olha que coisa interessante. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, Sim. capítulo 3. Vamos começar do versículo 4. Sim. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, de que as nossas lâmpadas, a confiança nossa está na onde? Sim. Está na reserva do azeite. Não que sejamos capazes por nós mesmos de passar alguma coisa, como que se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Vem de Deus. Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aquele que vive pela lei morre. Porque se você cumprir a lei toda e errar em uma, você é culpado de toda a lei. Está escrito lá em Romanos a respeito disso, né? Então você morre. Aí ele diz assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí ele diz assim, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito, que é o ministério da igreja? Então Paulo chama esse ministério da lei de ministério de morte. Olha. Então é por isso que ao ouvir o grito do noivo, Jesus vem e ele tira a igreja. Sim. Que isso vai acontecer. Vai acontecer. O grito, porque quando o apóstolo Paulo diz, vai se ouvir o soar da trombeta e todos os mortos ressuscitarão. O que acontece com aquelas que confiam em suas obras? Vão pedir azeite para quem? Para aqueles que têm, que são os pregadores desse ministério. E a nossa reserva é É a Jesus nossa Cristo, reserva é Espírito Jesus Santo. Cristo, o Espírito Santo. E aí o que acontece? Sim. Os pregadores já foram tirados daqui da terra. Sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer, já foram arrebatados. Então diz, olha, vai comprar aos que vendem, e à meia-noite está tudo fechado. Vai achar o quê, meu Vem Deus? a tribulação. Passam pela tribulação. Aí é que se encaixa, então, no caso, em relação ao sentido O escatológico. sentido escatológico da palavra, porque da palavra está aí, na né? noite, na meia-noite, onde vem o noivo para Sim. bodas, Sim. os ministérios da igreja, os ministérios são levados junto com a igreja. Sim. Eles não estão mais aqui. Não estão, porque a igreja leva consigo todo, o Espírito Santo é o que detém. É porque é uma coisa que nós temos falado aqui, amigos que têm nos acompanhado no Parabolando Podcast, a questão da vinda de Jesus Exato. e do arrebatamento da igreja. Exato. Ah, Jesus vem, Jesus está vindo, com certeza, né? Jesus vem, tá? Mas são duas situações que precisam ficar bem claras. Bem claras. Isso, se a gente tiver a oportunidade de falar bem Não, claro vamos sobre ter, isso, com não é? certeza. Sobre a questão do encontro com Cristo nas nuvens, Sim. E quando Como Paulo Jesus fala, vai pisar na terra. e Cristo pisando no Monte das Oliveiras e o monte se partindo em São duas partes. coisas São duas totalmente coisas independentes. independentes. Tá. Então, quando esse noivo, essa noiva, quando as virgens vão ao encontro do noivo, dizendo que o noivo está vindo, preparando o caminho dele, as outras estão na escuridão. E na escuridão não tem Escuridão ninguém de quê? vendo. Escuridão da lei. Da lei. Escuridão da lei. Paulo fala que é um véu que fecha os olhos deles. Na escuridão da lei. E as noivas que vivem no ministério do Espírito, que é o ministério da graça de Jesus Cristo, Sim. elas têm a lâmpada da palavra de Deus viva, que é o ministério do Espírito que vivifica. Na E elas estão dependência. iluminando o caminho que o noivo está vindo. Na dependência do Na Senhor. dependência do Senhor, da reserva do Senhor. Porque de nós, o que é que nós podemos fazer? Nada que nós Nada. temos, nada que nós fazemos, nada disso. Não podemos. Porque os tempos do fim começaram quando? Quando Jesus subiu aos céus. Tem o tempo do começo, quando Deus cria o livro de Gênesis, né?
do princípio criou Deus os céus e a terra. É o princípio. Depois tem a plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. Sim. E agora nós estamos no fim dos tempos, que é quando o Senhor é ascendido aos céus, ele sobe aos céus, e aí o que acontece? Começa o fim do tempo começou desde que Jesus subiu. E aí, que é o ministério, o noivo está vindo, ele está voltando, ele disse, ele voltará. E as noivas, as virgens, que são Sim. os ministérios da noiva, estão iluminando o caminho. O noivo está vindo. Quando vão buscar onde não tem, não vão achar. E o noivo vem, a porta se fecha. Sim. É a tribulação por onde vão passar. Por isso ele fala, vigiai, porque vocês não sabem quando o noivo vem. Vigia nessa graça, vigia nesse caminho, né? Cuidado porque, gente, a gente está falando aqui, né? Nós estamos falando aqui de uma coisa que entre nós já não tem mais. Porque a igreja, no princípio, era uma igreja judaica somente, não era gentios. Sim. Depois era judaica cristã. Depois veio o evangelho para os gentios. E hoje a igreja é composta de 99% de gentios. Sim. São poucos judeus que se convertem. E as promessas para Israel vão se cumprir. Mas quando eles receberem o Cristo no final, na sua volta. Então o que acontece? Para nós fica difícil entender assim, mas do que ele está falando de você não vai receber a graça e tal. Nessa época, aqui no começo da igreja, vinham de várias seitas do judaísmo tentar tirar deles a graça e querer que eles obedecessem à lei de Moisés e se circuncidassem. Essa foi a maior luta de Paulo. Por isso que ele fala, vão levantar lobos no meio de vocês. Né? Confia na reserva, não no que você tem, nas suas obras. Não é? E aí o que acontece? Paulo teve grande luta com isso. E Jesus sabia disso. E ele conta essa parábola. E ele diz, não confie naquilo que você tem somente. Confie na reserva. A reserva. Que é de Deus, não é nada nosso. Né? Então isso aqui é uma pequena explanação dessa parábola, que ela é muito profunda, né? Sim. Mas o fato é que nós que somos igreja de Cristo e temos nós que somos a noiva, nós temos os amigos e as virgens conosco, que são os dons que Deus nos deu para preparar a vinda do Senhor. Porque uma das coisas que nós temos aqui falado muito em relação para quem, né? Mesmo com a carta, né? Quando você manda uma carta, você escreve o nome da pessoa. Aquela carta é direcionada, endereçada a tal pessoa. Aquele assunto que está escrito naquela carta é para aquela pessoa que vai receber. Se você manda uma carta para uma pessoa que eu não conheço e eu abrir aquela carta, nada daquilo que está escrito na carta significa para mim. Não. Se eu mandar uma carta para o pastor Juraci dizendo assim, olha, você que é prefeito em Denver e está fazendo isso. Nossa, a carta não é para mim, eu não sou prefeito de Denver. Exatamente, então quer dizer, é diferente. Então, mesmo caso, né? Então, igreja, Israel e nações. E nações. Isso é uma coisa que a gente sempre ensina quando vamos interpretar a Bíblia. Você tem que saber se está falando para Israel, se está falando para a igreja ou se está falando para as nações. Sim. São planos diferentes. Então, aqui, especificamente na questão da nação de Israel... Sim, aqui é com certeza para ela. Não é? Com todos esses costumes, né? Com todas essas coisas, Israel sabiam muito bem para quem estava se falando. Sim. Então, e muitos às vezes confundem isso, porque se você for dar significado, muitos usam até dizer assim, metade da igreja vai ficar, porque 5 são prudentes. Não, Sim. A igreja ninguém fica da igreja. Sim. Se você é igreja, se você recebeu Cristo, igreja, você vai. Não fica. Não. Você vai, toda a igreja vai, não fica ninguém. A igreja é verdadeira. A igreja verdadeira. Não aqueles que se dizem que são igreja. Não é o simpatizante, não. Não é o simpatizante. Não estou falando do simpatizante, não. Estou dizendo aquele que realmente creu, né, que Jesus Cristo nasceu, morreu, ressuscitou no terceiro dia e vai vir buscar a igreja. Esse é a igreja. Exatamente. É a igreja. Então, se você é igreja, você não fica. Tranquilo. Porque você não confia em você confia. Porque como o próprio Senhor disse, né? Aqueles que o Senhor me deu... De maneira nenhuma eu vou lançar fora. Né? E Jesus ainda fala assim, né? Ninguém vem a mim se o Pai não me der. Certo. Quer dizer, quando uma pessoa crê em Cristo, é porque o Pai deu aquela pessoa para Cristo. Porque no caso tem muitas pessoas, né, que tem essa dúvida, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu fico? Eu falo, gente, que dúvida é essa? Aliás, né, a pessoa às vezes fala assim, não, mas eu fico olhando assim, eu não estou preparado, eu não estou perfeito para ir. Ninguém de nós está. Ninguém. Se nós estivermos pensando nisso, eu tenho que estar perfeito para ir, você está confiando
na candeia que tá acabando o azeite. Na sua, né? Na sua. Porque uma hora vai acabar a sua saúde, uma hora vai acabar tanta coisa que pode acabar, né? E quantas pessoas que morrem, às vezes, com a sua mente que já não está funcionando mais. Ué, com certeza. Mas ela foi crente a vida inteira. Sim. Né? Foi salva, tá ali. Não está confiando naquilo, né? Então, nós não somos dessas imprudentes, que confiamos só naquilo que temos. Então, naquilo que está isso é uma coisa que tem que ser batido muito, né? Em relação a isso que nós temos falado, né? É você depender do Senhor. Do Senhor. Então você, aquela frase que nós dizemos, né? Se eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. Estou perdido mesmo. Mas com certeza. Perdido. Agora, se eu olho para a cruz, eu não vejo como me perder. Não tem como se perder, porque o sacrifício foi feito em meu lugar. E se eu disser, não, mas eu tenho esse defeito, eu não vou. Você anula o sacrifício de Cristo. Porque ele é suficiente. Você diz, o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Rapaz, eu estava falando um dia desses, até para o pecado que você vai cometer na semana que vem, foi pago. Já foi pago. Foi, porque o sacrifício de Cristo perdoou o nosso pecado, o que nós pecamos, o que eu pequei hoje e o que eu vou pecar até o dia que eu morrer. Foi pago. Então, se eu digo, eu não vou porque eu ainda eu pequei, eu tenho certos pecados. Você diz, o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Porque nós anulamos o sacrifício dele. Quando Paulo fala, né, sobre a luta entre a carne e o espírito, que dentro dele... Gente, não estamos falando de uma pessoa... Não estou falando incomum ou simples, eu estou falando de Paulo, né? O cara falou assim, gente, dentro de mim é a carne e o espírito, é uma luta constante. Eu quero dizer para você, se você está em conflito, você está num bom lugar, viu? Paulo ainda diz assim, olha, quando ele fala sobre o conflito, né? Olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Sim. Mas o mal que eu não quero é esse que eu faço. Olha aí só. Fala assim, miserável homem que sou eu. Quem me livrará do corpo dessa morte? Uau. E ele arrebata dizendo, mas graças a Deus eu tenho reserva. Salvação por Cristo Jesus, a minha reserva está em Cristo. Porque se eu fosse depender só de mim, já estava morto. Estava lascado, estava feito ao bife. Pois meu irmão. Olha aí, ó, tá vendo aí, ó? Parábola das 10 virgens, né? Você vê, olha... Ué, mas cadê a igreja aqui? Cadê a noiva? Não tá aqui, rapaz. Como é que pode um casamento sem noiva? Tá? Não tá aqui, ó. Procura aí, me fala aí, ó. Você que tá me ouvindo ou tá me vendo, né? Eu, pastor Alfredo, procura a noiva aqui, onde é que tá? A noiva que representa Cristo, representa a igreja, né? Onde é que ela tá? Até agora não apareceu por aqui, não. Não, aí só tá os presentes. Só tá quem tá preparando o caminho, né? O caminho. Tá certo. Amém, então. Amém, irmãos. Beleza. Espero que tenha ficado claro para os irmãos aí. Se tiver alguma dúvida, vocês podem nos escrever, né? Porque com certeza, olha, deve ter botado muita fumacinha na cabeça da galera aí. Falar, mas olha isso. Porque quando a gente fala muito hoje, né? O final dos tempos, né? Olha aqui, o noivo tá chegando. Não, e ele tá chegando mesmo. Não, desde que ele ascendeu ao céu, a volta dele. No livro de Atos lá, eles estavam esperando o quê? Estava esperando a vinda de Cristo imediata. A vinda, quando foi isso? Nós estamos falando isso de 2000 anos atrás. Exato. Tá? Imagine na Segunda Guerra, quando morreram 6 milhões de judeus. Isso é agora. Agora Cristo vai voltar agora, certo? Não, calma lá. Não se preocupe, você é igreja. A tua lâmpada tem reserva. Glória a Deus. E essa não saiu. O azeite da botija não... Não acaba. Não acaba. Não acaba. Não acaba. E não importa, né? Como diz Paulo, quer durmamos, quer estejamos acordados, viveremos com Cristo. Amém. Glória a Deus. Essa é a nossa esperança, confiamos em nós. Olha que coisa. A palavra é uma maravilha. Palavra das 10 virgens. Olha, semana que vem, no nosso próximo episódio, nós vamos falar sobre o grão de mostarda. Voltamos ao Evangelho Rural de novo, né? Maravilha, hein? Próxima semana temos aí novamente, né, com a palavra do grão de mostarda. Vai ser também uma bênção, vai ser muito bom. Não deixe de nos acompanhar no Parabolando Podcast, né, com os nossos episódios. Hoje falando da palavra das 10 virgens, não sei, né, qual é a ideia que você tinha, qual é a experiência que você tinha nessa parábola, mas quero dizer para você que eu tenho certeza que abriu o seu entendimento em muitas áreas e vai fazer o quê? Uma coisa que nós temos falado, Fredo, o desejo de pesquisar, o desejo de estudar, de aprofundar, para ver o que está sendo dito. Talvez você já ouviu muita coisa sobre essa parábola, né? Sobre a igreja, muitas vezes, né? Falando... Cristo não vai casar com 10, vai casar com uma. Uma pessoa só, entendeu? Então, amados, é isso aí, tá bom? Amém? Então, pastor Alfredo, suas considerações finais e nós vamos encerrando o nosso Parabolando Podcast de hoje. Muito obrigado a todos que têm nos acompanhado aí por essa viagem, que estamos viajando aqui pelas páginas da Bíblia, né? Sim. E eu desejo a todos que esta palavra tenha sido bênção na sua vida, que tenha trazido luz, que tenha esclarecido dúvidas e que tenha trazido principalmente a esperança e a certeza da fé de que somos igreja de Cristo. É isso aí. Como diz Paulo, Deus não nos destinou
para a perdição, mas para sermos salvos. Pronto, né? E dependemos da nossa reserva. E a nossa reserva se chama o Espírito Santo de Deus. Que ele deixou, ele falou, eu vou, mas eu vou deixar uma reserva por aqui. Tá aí. Tá? A reserva é o Espírito Santo de Deus e que nós temos isso, graças a Deus, porque sem ele nada podemos fazer, né? Que a gente hoje num tempo de ego, né? De selfies, de egocentrismo, de eu, mais uma vez o Senhor diz, olha, sem mim nada podeis fazer, tá bom? Então, é isso aí, muito obrigado a todos, né, por ter participado de mais um Parabolando Podcast, já anunciando para você o episódio da semana que vem, que vai ser a parábola do grão de mostarda. Não deixe de compartilhar, esteja conosco, também não deixe de esquecer que agora, não deixe de lembrar, quer dizer, é que nós estamos também na radioaibo.com, lá no Japão. Estamos falando com a comunidade brasileira, né, sediada ali no Japão, radioaibo.com. Então, nos acesse no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Spotify e radioaibo.com, Parabolando Podcast. Um grande abraço, nos vemos até o próximo episódio. Tchau.